Estudo bíblico Josué 15, a herança de Judá, versos 1 a 63. Este capítulo apresenta os limites das terras que caíram por sorte a Judá, versos 1 a 12. Fala da herança de Calebe, inserida no meio dos filhos de Judá, versos 13 a 19, e descreve as cidades dos filhos de Judá, segundo suas famílias, versos 20 a 63. Verso 1, a sorte. Ver 14, verso 2 e 18, verso 6. A sorte de Judá é a primeira a ser determinada. O método de lançar as sortes não é especificado. O que importa é que as terras não foram divididas por decisão humana. Capítulo 16, verso 33 e 18. Josué, cuidadosamente, delimitou as fronteiras. Judá era a maior de todas as tribos e, conforme provado pela história, foi a mais importante delas. De Judá viriam os reis que descenderiam de Davi, bem como o Messias. Edom, vermelho, Gênesis 32, 3, era a terra dos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Zim, terra baixa. Verso 2. Josué determinou quase metade da parte sul de Canaã a essa tribo. Mais tarde, as terras concedidas a Simeão e Dan foram tiradas do meio daquela tribo. 19, 1 e 41 a 46. A proeminência dada a Judá também está de acordo com a profecia proclamada por Jacó em Gênesis 49, versos 8 a 12. Mar Salgado é o Mar Morto, capítulo 12, verso 3. Verso 3. Subida de Acrabim, em hebraico, Ma'aler Akrabim. Literalmente, subida de escorpiões. Números 34, verso 4. Verso 4, Erzon, equivale a Azor, verso 25. Cercado ou sitiado, Gênesis 46, 12. Adar é altura ou honra, Números 34, 4, conforme o mês de Adar, Esdras 6, 15. Karka, Ravina, o nome acompanhado de artigo definido pode ser um substantivo comum com o significado de ravina. Asmon é o mesmo que Asnom. Números 34, versos 4 e 5. Forte ou robusto. Verso 5. Bahia, em hebraico, Lachon, literalmente a língua. A mesma palavra é usada no verso 2 e em 18, verso 19. Verso 6. Beterroglá, Casa da Perdiz. É uma aldeia a 7,5 km a sudeste de Jericó. Bet Arabá, Casa do Deserto. Boan, Polegar, Dedo Grande. Capítulo 18, verso 17. Verso 7. Acor. É o lugar onde Acã e sua família foram apedrejados. Capítulo 7, verso 26. Gilgal. Alguns pensam que todos os acampamentos de Israel eram chamados Gilgal. Capítulo 5, verso 9. Este pode ser o mesmo lugar mencionado em 4:19 ou pode ser outro. Não há certeza sobre essa questão. Ver capítulo 10, versos 38 e 39, 11, 21, 12, verso 13. Adumim, lugares vermelhos ou objetos vermelhos. Ensemes, fonte do sol, fonte de Rogel, em hebraico, En-Rogel, fonte do espia ou pisoeiro, En-Rogel, fonte situada nas proximidades de Jerusalém. 1 Reis 1, 9. Verso 8. Vale de Inom, lamentação. Neste lugar, os pais faziam passar seus filhos pelo fogo em sacrifício a Moloque por reis maus como Acaz e Manassés. Levítico 18, 21, 2 Crônicas 28, 3 e 33, verso 6. Em Jeremias 19, 6 e 19, 35, Jeremias profetiza contra a porta do oleiro e o que chama de Vale da Matança, Jeremias 19, 2. Jeremias denuncia como o povo se rendeu a tais práticas horrendas, Jeremias 32, 35, e quebrou a aliança feita com Deus com pecados terríveis como sacrifício de crianças. O lugar futuramente se tornou um lixão que queimaria um fogo constante além de cadáveres.
Para manter o fogo usava-se enxofre, produzindo uma fumaça e cheiro prejudicial e inconfundível. Um vale abismal, contendo lixo produzido pelo homem, com fogo queimando constantemente de forma tóxica, fruto da degradação humana. Foi esse lugar que Jesus comparou com Geema, inferno, em Marcos 9, 47, 48 e Mateus 23, 33. Isaías, em capítulo 66, verso 24, profetiza que o seu verme não morrerá e o seu fogo nunca se apagará, numa alusão de juízo eterno e referência indireta ao vale de Hinom, uma vez que os cadáveres e lixo constantes alimentavam mais vermes e mais fogo. Jerusalém ficava fora do território de Judá até a cidade ser finalmente capturada por Davi, segundo Samuel 5:7. Verso 10. Esse monte Seir é distinto do que levava esse mesmo nome e está ao sul do Mar Morto, no território de Edom. Deuteronômio 2:4. Verso 12. Segundo as suas famílias. Sugere a provisão que Deus faz para o seu povo. Quando muito é necessário, muito é disponibilizado. Esse foi o princípio sobre o qual o maná foi dado, Êxodo 16:16. No Novo Testamento, o suprimento da graça de Deus é dado à luz da necessidade. Paulo recebeu uma certeza: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, verso 9. Mar Grande, isto é, o Mediterrâneo, significa o mar interior ou o mar no meio do mundo, Números 34, verso 6. Também era denominado Mar Ocidental, Deuteronômio 11, 24. Mar dos Palestinos, Êxodo 23, 31. Mediterrâneo é o nome moderno. Versos 13 a 19. O registro afirma que Caleb recebeu uma parte no meio dos filhos de Judá, verso 13, e capítulo 14, versos 6 a 15. Essa expressão sugere que Caleb não era originalmente um membro da família escolhida de Deus. Contudo, isto certamente manifesta a disposição do Senhor de receber todo aquele que vem a ele. Verso 14. Enaque, pescoço comprido, Números 13, 22, Josué 11, 21. Cesai, nobre, Números 13, 22. Aimã, irmão da mão direita, Números 13, 22. Talmai, corajoso, Números 13, 22 e Juízes 1, 10. Verso 15. Debir, veja 10, 38. Kiriat Sefer, cidade de livros. Verso 16. Depois de Caleb ter expelido alguns dos gigantes, verso 14, ele lançou uma oferta. Quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Muito provavelmente ele estava ciente do interesse que Otoniel tinha por aquela moça, de modo que não se surpreendeu quando o jovem aceitou o desafio. Verso 17. Otniel, leão ou força de Deus. Segundo Juízes 1:13, ele era filho de Kenaz, irmão de Caleb, um conquistador como Caleb, que era seu sogro. Otniel seria um dos juízes de Israel mais tarde, Juízes 3, versos 9 a 11. A filha de Caleb buscou bênção e expressou verdadeira fé. Tal pai, tal filha, versos 18 e 19. Verso 19, presente. A palavra é beraca, literalmente bênção. É usado no sentido de presente pelo fato de que a bênção conferiu benefícios à pessoa abençoada. Deuteronômio 21, versos 1 a 6 e 11 e 12. Versos 20 a 62. Estes versículos dão uma lista detalhada de cidades conferidas a Judá. Elas estavam localizadas em 4 regiões geográficas principais: a Terra do Sul, as planícies próximas do Mar Mediterrâneo, as montanhas e o deserto de Judá. Embora muitas delas não possam mais ser identificadas, a extensa enumeração é uma clara representação da promessa de Deus, capítulo 21, verso 45. Verso 21.
Kabzel, Deus traz junto. Éder, rebanho. Jagur, alojamento ou hospedaria. Verso 22, Quiná, canto fúnebre ou canção matinal. Dimona é provavelmente igual a Dibon, 13, verso 9. Adada, festival ou fronteira. Versos 23 e 24. Itnã, perene ou lugar forte. Zifé, lugar de refinar. 2 cidades tinham esse nome na Palestina, esta no sul de Judá e a outra nas montanhas de Judá, perto do Carmelo. Versos 55, 1 Samuel 23, versos 14 e 24. Telem, opressão. Bealot, donas. Verso 25, Hazor Hadatá. Hazor significa cercado ou corte. Hadatá significa novo. Há pelo menos 5 cidades com o nome de Hazor. Verso 23, capítulo 11, 1, Neemias 11, 33 e Jeremias 49, 28. Verso 26, Amã, conjunção. 29, Eim, ruínas, parece ser uma contração da palavra Ijabarim. Números 33, 45. Verso 32, Aim, é provável que seja parte do nome Am-Rimon. O significado seria então a fonte de Rimon. Rimon, trovejador, era o nome de um dos deuses dos sírios, segundo Reis 5:18. Verso 63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar. Essa breve nota sobre o fracasso da tribo de Judá é um lembrete de que as promessas de Deus não estavam ainda completas. Ainda restava um pouco para o seu cumprimento dessas promessas. Capítulo 21, verso 45. Jebuseus. Os habitantes de Jerusalém eram descendentes do 3º filho de Canaã. Verso 21. Gênesis 10, versos 15 e 16. Josué matou o rei deles, que havia entrado num pacto contra Gibeão. Josué 10. Os israelitas chamaram a área de Jebus, até a época em que Davi mandou Joabe e seus soldados capturarem a cidade, segundo Samuel 5, versos 6 e 7, e torná-la sua capital. Juízes 1, versos 8 a 21, mostra que os israelitas conquistaram Jebus e a queimaram. Porém, mais tarde os jebuseus obtiveram novamente o controle até os dias de Davi. Melquisedeque foi um rei bastante primitivo, Gênesis 14. Um crente no Deus verdadeiro quando o local se chamava Salém. Salmo 76, 2. Salém é Jerusalém.